Olá, continuando o nosso estudo sobre características importantes da igreja, vamos ver hoje uma igreja que investe no reino de Deus. O texto bíblico indicado está na segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 9. Essa igreja para a qual se destina a carta de Paulo, ela tem como característica, tinha como característica, a maioria de seus membros era bem recente na fé, não tinha uma base doutrinária formada, eles eram de origem gentílica, não eram judeus convertidos, não tinham uma base doutrinária formada nas escrituras, traziam alguns maus costumes para dentro da igreja, alguns hábitos que não eram condizentes com a sã doutrina, e, por outro lado, eram pessoas generosas e empolgadas. A gente vê especialmente no capítulo 9 que Paulo agradece porque eles estavam se mobilizando para levantar uma oferta de amor para irmãos e irmãs que moravam em Jerusalém. Jerusalém era o centro ali da fé judaica, onde estavam as autoridades judaicas, e por isso havia muita perseguição, muita dificuldade para os cristãos convertidos daquela cidade. Mas o que Paulo escreve nesse capítulo 9 é justamente agradecendo essa disponibilidade, mas incentivando que eles continuassem nesse propósito. Ele dá a entender que isso estava talvez meio parado, ou que havia alguma dúvida sobre a pertinência deles se engajarem nessa campanha de donativos para as pessoas, os irmãos de Jerusalém. Quero destacar inicialmente esse versículo. É uma coisa que parece bastante lógica, né? Quem semeia pouco vai ceifar, ou seja, vai colher pouco. E quem semeia mais também, naturalmente, tende a colher mais. Essa é uma regra da natureza que é bastante lógica. E também, esse outro versículo, o versículo seguinte, cada um contribuir de acordo com aquilo que tem posto no seu coração. Não com tristeza e nem por necessidade. Porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, nós precisamos saber que aquilo que a gente investe no reino de Deus deve ser fruto do nosso amor a Deus, ao próximo e à obra da igreja. Lembrando ainda que não apenas recursos financeiros, quando fala em investir, a gente logo pensa no dinheiro. Eles também são importantes. A igreja depende de recursos financeiros para executar a sua missão. Mas, além deles, tem os nossos dons, os nossos talentos que precisamos colocar à disposição, precisamos investir no reino de Deus, e o nosso tempo, que é um recurso muito precioso. O tempo, inclusive, enquanto algumas pessoas dizem que tempo é dinheiro, eu falo, não, tempo é muito mais que dinheiro, tempo é vida, porque a nossa vida na Terra é o tempo que a gente está aqui, entre o momento que a gente nasce e o momento que a gente morre. E o dinheiro, por exemplo, você pode recuperar um dinheiro que você perca. Tempo perdido você não recupera. E muitas pessoas falam assim, não, eu não tenho tempo para trabalhar na igreja, eu não tenho tempo para colaborar. Será? Será que o seu dia tem menos que 24 horas? Não. Ninguém tem mais horas do dia ou mais dias na semana do que outra pessoa. Nós temos, sim, as nossas prioridades. E aquilo que é prioritário, a gente não deixa de ter tempo, não é verdade? Então, cada um de nós tem que colocar um pouco a mão na consciência. Quais têm sido as nossas prioridades na gestão do nosso tempo? Porque, infelizmente, essa reflexão pode nos levar à conclusão que o reino de Deus não tem sido a nossa prioridade e que por isso a gente sempre acha que falta tempo, que a gente não tem tempo para poder cooperar com o reino de Deus. Então devemos reservar tempo, recursos financeiros também, se formos esperar sobrar dinheiro, jamais vai sobrar, e ainda dedicar os nossos dons e talentos à obra do reino de Deus. E Paulo deixou claro uma coisa em relação aos recursos financeiros. O que interessava não era um valor elevado, mas sim honrar o voto de amor, de compromisso que cada um fez. Há vários exemplos na Bíblia. Jesus deu mais de um exemplo através de suas parábolas, da moedinha da viúva pobre, como que isso era importante. Então, nós precisamos ter essa consciência que
Ainda que a gente tenha pouco a contribuir, a nossa contribuição é sempre muito importante. Isso vale para o dinheiro, como vale também para os nossos talentos. Alguém pode falar, poxa, mas eu não sei pregar lá na frente, eu não tenho boa voz para cantar. Eu tenho certeza que um talento importante você tem. Às vezes, é coisa muito simples, como, por exemplo, abraçar um irmão, uma irmã que chega para visitar a igreja, dar atenção para ela, orar pelas pessoas, e são coisas preciosas. Olha, ofertar é o mesmo que semear. E a semeadura vai trazer a colheita ou não, depende como ela for feita. Como que alguém semeia? Ninguém sai semeando a esmo, quando você está falando agora literalmente a semeadura de uma planta. A primeira coisa é escolher o que vai plantar. E aí nós temos que saber, olha, o clima, a terra, o que está mais propício para eu plantar naquele pedaço de terra que eu tenho. Assim também a igreja e cada um de nós precisa escolher com sabedoria o tipo de trabalho e o tipo de contribuição que nós vamos ofertar a Deus e ao seu reino, para que possamos ter sucesso. Depois, o agricultor prepara a terra. Ele vai amaciar, afofar a terra, vai adubar a terra, e nós temos que nos preparar. Oração, jejum, leitura da palavra, compartilhamento com nossos irmãos. Temos que nos preparar para que nós possamos fazer esse trabalho. Aí vem a semeadura em si. É o momento de lançar a semente, ou seja, você trabalhar, você desenvolver as atividades que você está se propondo. Seguida a isso, vem os cuidados. O agricultor não abandona o seu campo. Ele tem que combater as ervas daninhas, ele tem que combater as pragas, ele tem que regar as suas plantinhas, e assim também somos nós com os nossos trabalhos na igreja e em prol do reino de Deus. Temos que sempre tomar cuidados para manter aquilo que estamos fazendo com todo carinho. E, por fim, depois de todo esse cuidado, vem a colheita, que é uma consequência de tudo que. Agora, será que quem fizer tudo certinho, aquelas etapas ali, de escolher o que plantar, de preparar a terra, de cuidar, será que essas pessoas terão sempre a colheita que esperam? A resposta é não. Da mesma forma que acontece com os agricultores. O agricultor ele pode fazer tudo dentro da mais absoluta regra do bom plantio e ter um fato imprevisto que leva à quebra da safra, que leva à morte das suas plantas. Agora, nós temos que estar preparados, porque nem todos os nossos intentos serão coroados do sucesso que a gente gostaria. Veja Moisés, por exemplo, 40 anos liderando o povo no deserto, e ele não conseguiu entrar com aquele povo na terra prometida. Veja Davi, com todo o poderio do seu reino, e não lhe foi dada a condição por Deus para que ele construísse o templo em Jerusalém. E quantas outras pessoas da história da Bíblia, na nossa história, tiveram momentos em que se decepcionaram com aquilo que esperavam ter de resultado da sua ação. Temos que estar atentos a isso para que isso não seja fruto de desânimo. E sabe por que nós não devemos? Porque quem vai tornar abundante a colheita é Deus. E Deus é muito mais sábio do que nós. Haverá, então, momentos em que a gente vai até chorar de tristeza porque não alcançou uma meta, não conseguiu um resultado que esperava. Mas Deus sabe de todas as coisas. Façamos a nossa parte e deixemos nas suas benditas mãos a decisão de que a nossa colheita será de um jeito ou de outra, será mais cedo ou acontecerá de forma mais tardia. Ele é o Senhor da vida e ele é o Senhor da colheita. Mas o importante é sempre investir. Como já falamos, investir talentos, investir recursos financeiros e tempo. Este é um belo testemunho da nossa generosidade e do nosso compromisso com Deus e com o nosso próximo, que são os dois maiores mandamentos, segundo Jesus nos disse. Agora, existem 3 motivos que podem levar uma pessoa a doar, a se empenhar pelo reino. O primeiro é por obrigação. Esse é um péssimo motivo, porque quem faz por obrigação faz mal feito,
e faz só para cumprir tabela, como as pessoas dizem. E Jesus, ele denunciou isso com muita firmeza, aqueles que davam até o dízimo da hortelã, da pequena plantinha que conseguiam colher, mas tinham um coração duro. Aquelas pessoas só faziam isso por obrigação. Outro motivo terrível é gratificar-se a si mesmo. Ele falou dos hipócritas que, ao dar uma oferta substancial, faziam bater sinos para louvar o nome deles. Então, jamais façamos coisas para a nossa própria exultação. O motivo não poderia ser diferente. Nós temos que sempre fazer isso tudo, por quê? Pelo amor. E quando fazemos isso por amor, tudo fica mais fácil. Nada fica tão pesado ou tão complicado. Basta ver quando a gente faz pela nossa família, por exemplo. Se você tem um filho, um sobrinho, um neto que está fazendo aniversário, você com todo amor, você gasta dinheiro para comprar um bolo, para fazer uma festinha, você se esforça e você nem sente, na verdade, você nem reclama, porque vale tanto a pena fazer o bem a quem a gente ama. Então, se nós amamos a Deus, amamos os nossos irmãos, nós devemos sempre dedicar com todo o amor, com toda a generosidade, o melhor que nós temos ao reino de Deus. Que Deus nos abençoe a cada dia e nos ajude a ter maior dedicação, entrega e confiança no seu reino. Amém.